Peter Schiff é um dos caras mais controversos aí no mercado. Ele previu a crise de 2008, né? Ele foi um dos caras que previu a crise de 2008. Ficou famoso por isso, inclusive. E ele vira e mexe, fala mal do Bitcoin, né? E a última que ele está falando é o seguinte, né? O Bitcoin, segundo ele, seria não apenas um erro estratégico, mas também um risco econômico para os governos que ousarem adotá-lo como reserva de valor. A gente estava falando recentemente aqui dos Estados Unidos, por causa do Trump, da vitória do Trump, propondo ali uma reserva estratégica de Bitcoin para o governo americano, outros países também falando a mesma coisa. E o Peter Schiff, que é um crítico ferrenho do Bitcoin e um apaixonado pelo ouro, né? Voltou a criticar o Bitcoin, afirmando que o Bitcoin se tornou uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Ele está querendo causar o terror lá. Ó. Conhecido por prever a crise mundial, ele argumentou que enquanto os cidadãos têm liberdade para gastar seu dinheiro em ativos como o Bitcoin, o envolvimento do governo no mercado de criptomoedas cruza uma linha perigosa. O Bitcoin agora é inimigo público número 1 dos Estados Unidos, escreveu ele no Twitter, recebendo mais de 1 milhão de visualizações em poucas horas. Em resposta a uma provocação de que ele fala mais sobre o Bitcoin do que sobre o ouro, o Schiff reforçou o seu ponto de vista, e é real, né? A galera que critica o Bitcoin sabe que isso dá audiência, dá engajamento, e o que os caras fazem? Fala demais de Bitcoin. Só fala mal do Bitcoin, mas fala só de Bitcoin, não fala de outra coisa, né? Ele falou o seguinte: o Bitcoin se tornou uma ameaça real, não para o ouro, mas para os Estados Unidos. O perigo está no governo desperdiçando dinheiro público ao comprá-lo e desviando o capital de empresas produtivas. Nesse ponto aqui eu não tenho como discordar dele, né? Porque a gente comemora que o governo americano ou outros estados resolvam comprar Bitcoin porque a gente sabe que isso vai acabar valorizando ainda mais o ativo. Mas nós, como libertários que somos contra o Estado, somos contra o imposto, que o imposto é roubo, a gente acredita que imposto é roubo, usar o dinheiro dos impostos para comprar Bitcoin realmente não é uma coisa que a gente apoia, a gente apoiaria, né? De forma, pensando em termos de Estado. Por quê? Estão, através de coerção física, fazendo com que tirando o dinheiro das pessoas de forma coercitiva e usando esse dinheiro para colocar em Bitcoin. Isso é bom para a economia no longo prazo? Pode ser bom para o país? Até pode, mas estão usando o dinheiro das pessoas para fazer isso, né? E esse dinheiro não deveria ser usado assim. Pelo menos se a gente é libertário na raiz, a gente não apoiaria esse tipo de medida do Estado. Realmente, nesse ponto, eu concordo com ele aqui, de que o governo poderia estar desperdiçando dinheiro público. Obviamente, pode ser que dê tudo muito certo, a reserva de Bitcoin suba muito, o governo, inclusive, se proteja de uma série de outras coisas, mas realmente ele não deveria desviar esse dinheiro para isso, né? O dinheiro do Estado deveria servir para fazer as coisas pelos cidadãos, né? Para devolver isso em forma de serviços e outras coisas assim. Mas vamos lá, de acordo com o investidor, o problema surge quando governos começam a investir fundos públicos em criptomoedas, desviando recursos que poderiam ser destinados a empresas produtivas e setores essenciais para a economia. Não discordo, não consigo discordar disso aqui, ainda que eu entendo que no longo prazo tende a ser melhor para o governo comprar uma parte em Bitcoin do que investir nessa parte, mas não discordo dessa parte aqui não. Não seja tolo de comprar Bitcoin. Aí ele vem e fala para todo mundo, né? Na manhã de segunda-feira, ele comemorou a alta do ouro, que se aproxima novamente de $2.700 por onça, destacando o desempenho de ações de mineradoras como a GDX e a GDXJ, que subiram mais de 5%. E aqui tem um ponto importante para quem gosta de ouro. É muito melhor, em tese, você investir em ações de mineradoras de ouro do que no ouro em si. O ouro é uma commodity. A mineradora de ouro, ela ganha porque ela fabrica ouro, né? Ela consegue extrair ouro, e quanto mais o ouro se valoriza, mais dinheiro elas ganham. Então, investir em empresas que sejam desse mercado de mineração é mais vantajoso. Assim como muita gente acha muito bom investir em mineradora de Bitcoin por motivos parecidos, né? Ele aconselhou seus seguidores a não serem tolos e perseguirem o Bitcoin. Vamos lá. Aqui, né, é o erro de todos esses caras do mercado tradicional, na arrogância deles de incentivarem as pessoas a fugir, né, da possível proteção que o Bitcoin pode trazer. Ninguém aqui está falando, pelo menos eu não estou falando aqui agora, que ninguém tem que ter 100% em Bitcoin. Né? Acho que a recomendação, inclusive, é começar com bem menos, né, com um percentual pequeno, 5 a 10% do seu capital de investimentos, né, em Bitcoin. O que, no longo prazo, já teria feito um enorme estrago na carteira de investimento de todos vocês se tivesse feito isso. Então, é simplesmente parar de ignorar e parar de brigar contra uma realidade, né? Que o Bitcoin está se tornando cada vez mais mainstream. E esses caras, eles, ao fazer esse tipo de trabalho, eles estão prejudicando os seus seguidores,
tentando fazer com que os seguidores, né, não comprem isso. Muita gente não compra isso, vai lá e compra título do Tesouro, compra outras coisas que perde para a inflação, né? Compra ações aqui no Brasil, por exemplo. Eu fico imaginando como é que tá os seguidores da galera de bolsa de valores que não compraram Bitcoin, mas compraram bolsa e a bolsa não para de cair aqui no Brasil, né? Então, era simplesmente ter um mínimo de humildade mesmo, né? E olhar para o mercado, porra, vamos fazer o seguinte, eu não acredito que o Bitcoin seja a última salvação da humanidade, mas é um ativo que tem se performado tão bem nos últimos anos, vamos colocar um percentual pequeno, vamos fazer uma aposta pequena nisso aqui, porque se der errado eu perco pouco, mas se der certo eu ganho muito, né? Essa é inclusive a teoria do Taleb, dos livros do Taleb, do antifrágil e tudo mais, que é justamente você investir pouca coisa em ativos muito arriscados que podem dar um grande retorno, né? Que você tem um risco baixo, mas tem uma grande possibilidade de ganhar muita grana, né? E ele está falando o seguinte, o ouro subiu mais de $40 essa manhã, fechando em $2.700. E ele está comemorando aqui o ouro, mas vamos dar só uma olhada rápida aqui, justamente no ouro, né? O ouro, eu vou pegar o Gold aqui mesmo, que está na mesma faixa de preço, aqui é um ETF, né? Um CFD na verdade, igual as coisas da Quantifood são CFDs, né? O Gold é um CFD do ouro, né? Então ele acompanha o preço do ouro. Se a gente pegar no histórico aqui, né? Vou pegar aqui no gráfico de mensal aqui do ouro, só para mostrar um bom histórico, né? Aqui a gente vem lá, né? Quebra de Bretton Woods, aí o ouro realmente se valorizou muito, né? Em pouco tempo aqui ele teve uma valorização expressiva, o que, né, inclusive foi uma das coisas que fez o ouro ficar famoso e tal. Só que depois disso, a gente bate aqui a máxima, isso aqui foi em 1980, tá? O ouro estava na faixa de $861. E aí ele entra num bear market aqui que dura até 2000. São 20 anos aqui, né? Do topo em queda, né? O ouro perdendo valor aqui, voltando lá na faixa dos $240. E aí ele entra num novo bull market aqui, que vem de 2000, e aí a gente está falando aqui da crise das .com, 2000, né? Até 2011, aqui um pouco depois da crise de 2008. E de lá para cá, então a gente está falando aqui de 2011 até praticamente agora em 2023, de 2011 a 2023, quem comprou ouro aqui, né, se comprou nessa época aqui em 2011, perdeu bastante dinheiro, né? Porque o ouro só foi romper máxima histórica aqui, ou deixou de ganhar dinheiro, né? Só foi romper máxima histórica aqui agora, em 2024, né? Ele rompeu no começo desse ano, acho que foi, né? E ele vai bater aqui em $2.700, né? E nesse período aqui, né? Só para pegar aqui do começo do ano, vamos pegar aqui janeiro. Janeiro, dezembro de 21, não é mais para frente, eu tô no mensal, né? Bem mais para frente aqui. Maio de 2024, janeiro tá aqui, ó. De janeiro desse ano até o momento, o ouro teve uma boa valorização, realmente. Foram 32%. Foram 32% esse ano. O que é bastante valorização, principalmente para um ativo como o ouro, que é um ativo com baixa volatilidade, né? No mesmo período, só para a gente comparar aqui, né? Bitcoin, nesse exato período aqui, que vai de janeiro de 2024 até hoje, a gente está falando de 151% de valorização, né? E é isso que o Peter Schiff está indicando para as pessoas, compra Bitcoin não, compra ouro. Quem comprou ouro nesse começo de ano, eventualmente, ganhou 30%. Quem comprou Bitcoin ganhou 130%. E ele continua insistindo que isso é uma estratégia ruim. E aí vamos lá, né? Ele está falando aqui sobre que o ouro subiu e tudo mais, uma defesa, obviamente é um mercado que ele acredita, então ele está defendendo, só que desculpa, o ouro foi muito melhor que outras coisas, com certeza, mas longe do quem tem Bitcoin, né? Ele também aproveitou para criticar as políticas econômicas atuais e alertou que diariamente um déficit comercial anual superior a $1 trilhão e novas tarifas comerciais impostas pelo governo Donald Trump, os Estados Unidos deverão priorizar a reindustrialização e fortalecimento das cadeias de suprimentos. Não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar capital escasso em Bitcoin, concluiu. Ele está dizendo que o capital é escasso. Mas que capital que é escasso, ô caralho? Vocês imprimem dinheiro sem parar. Só da pandemia para cá foram $4 trilhões que foram impressos. O que é escasso? E aí que vem, né? O porquê que a gente sempre fala, o Bitcoin é um ativo que protege exatamente desse cenário. O dinheiro não é escasso. Não é escasso porque o Estado imprime sem fim, sem limites. O Bitcoin tem limite de impressão. Então, na pior hipótese, o Bitcoin se valoriza porque é o dinheiro que está se desvalorizando contra o Bitcoin, né? Não porque o Bitcoin esteja se valorizando contra o dinheiro.
E é isso que faz o Bitcoin ter tanto valor e é isso que faz sentido, inclusive para o governo americano, cogitar a possibilidade de comprar Bitcoin. Eu concordo que o Estado não deveria fazer isso, né? O Estado não deveria se meter na vida das pessoas, o Estado não deveria forçadamente tirar nosso dinheiro e muito menos para investir, seja lá no que for, né? O Estado deveria... A gente tem outra ideia sobre o que é o Estado e por isso não concordar com essa história. Mas, com certeza... não acho que seja que vai ser ruim para o Estado fazer esse tipo de investimento, ainda que eu concorde que o Estado deveria devolver isso em forma de serviço para quem é o contribuinte que paga, né? O contribuinte não, né? O pagador de impostos. Essa é a palavra mais correta. Mas eu quero que você me fala na descrição do vídeo aqui, desculpa, nos comentários do vídeo, me conta aqui, o que você acha? Você acha que o Peter Schiff está certo, que o Estado não deveria comprar Bitcoin ou você acha que não? O Estado tem que também enxergar valor no Bitcoin e comprar primeiro. O Estado que começar isso primeiro vai ter muitos benefícios lá no futuro com relação aos outros. Ele vai sair na frente nessa corrida. Conta pra mim o que você acha aí, se você acha que isso é certo ou se você acha que isso é errado. A realidade é que os Estados vão acabar fazendo isso, né? É uma luta que não tem muito como ganhar, a despeito das opiniões que ele tenha. E também me conta aí, você acha que isso vai destruir o Estado? Não duvido que isso aconteça, hein? Se o Bitcoin crescer demais, pode ser que o Estado realmente seja prejudicado. Porque hoje os Estados têm muito poder porque eles podem imprimir dinheiro. Esse é um poder muito grande que os Estados têm. Se eles começarem a colocar Bitcoin como reserva, eventualmente transformarem o Bitcoin como a reserva do dinheiro, né? O lastro do dinheiro, eles vão perder o poder de imprimir dinheiro como eles fazem hoje. E isso pode ser um grande problema de longo prazo. Conta pra mim o que você acha aí, que eu quero saber a sua opinião, até pra gente poder discutir melhor esse assunto.